para Jesus ali na cruz. Olhe para Jesus ali absorvendo e levando todas as suas mazelas, para que hoje você seja livre, curado, seja uma bênção nas mãos de Deus. Suas mãos ao céu e clamar ao Senhor: oh Deus, olha para mim, quero ser de novo. A esperança para o ferido, como árvore cortada, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. A esperança pra você, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará. Seus ramos florescerão, como os irmãos que estão chegando do encontro agora. Tantos deles que foram como árvores que estavam cortadas, destruídas, mas a graça do Senhor os alcançou. Tiveram esse encontro tão maravilhoso com o Senhor. Por isso nós os abençoamos, nos alegramos em Deus pela vida de cada um deles. Quantos que foram que tiveram um encontro com o Senhor? Aleluia! Que o seu coração possa continuar experimentando todo o favor do Pai. Vamos abençoar mais uma vez com gratidão a vida dos que foram ao encontro. Estenda suas mãos e diga: Senhor Deus, Tu és o Deus
Tu fazes novas todas as coisas, e eu me alegro, me regozijo com os meus irmãos que estiveram no encontro, porque eles tiveram o encontro contigo, ó Deus e Pai. E que este encontro seja sempre realidade na vida de cada um deles, para que possam continuar dia após dia experimentando o teu favor, a tua unção, a tua bênção e a tua vitória. Obrigado, ó Pai, porque a obra que o Senhor está fazendo, ninguém pode detê-la. Eu louvo o teu nome pelos meus irmãos que chegaram, porque tiveram este encontro contigo. Vamos levantar nossas mãos, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Oh, dê um prato de louvor ao Senhor. Oh, Deus, nós te agradecemos, pois podemos ter um encontro contigo. Podemos, Deus, a cada dia ter comunhão plena com o Senhor. E Deus, nós te louvamos, pois sabemos que o Senhor nos envolve essa noite desde já com a tua unção, com a tua graça. E podemos ter aqui nesse lugar o envolver do teu poder no nosso meio. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Se você crê, dê um amém bem alto. Amém, glória a Deus. Diga para o seu irmão: eu tive um encontro com Deus. Os irmãos tiveram um encontro com Deus? Mas eu quero que você saiba que Deus tem mais para você. Quantos querem mais? Aleluia, glória a Deus. Vamos levantar nossas mãos e com alegria vamos cantar com os irmãos do encontro. Quero celebrar minha nova vida, esta vida que você recebeu, a graça, todos com a mesma alegria deles. Quero celebrar, vamos com alegria. Aleluia. Agora, todos vocês agora, nos alegramos pelo fato de você ter tido esse encontro tão maravilhoso com o Senhor, tão tremendo. Agora os irmãos vão assentar, vocês vão achar o seu lugarzinho aqui à minha direita. Os irmãos do Efatá vão chegar até ali. Eu também amo vocês.
Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Graças. Vamos assentar, todos podem assentar. Aleluia. Vamos tomar nossas Bíblias agora, todos em pé, esteja pronto, porque nesta noite, mais uma vez, Deus vai falar conosco através da sua palavra. Oh, aleluia. Diga para o seu irmão: Deus vai falar comigo. Deus vai falar comigo. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, verso 38. Meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo de avivamento espiritual. Mas no avivamento espiritual é um tempo onde é muito fácil nós perdermos a bênção, o favor, a unção, a sabedoria e aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O maior inimigo do homem não é o diabo. Preste atenção. O maior inimigo do homem não é o diabo, porque Jesus já o venceu. O maior inimigo do homem é a ignorância, é a falta do conhecimento. É a falta do conhecimento. Muitas vezes você fica preocupado achando que só o diabo é seu inimigo. Jesus já tratou do diabo. A Escritura diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E quando nós não temos conhecimento, nós podemos ser envenenados. Vamos falar essa palavra feia? Envenenados. Outra vez? Envenenados. Querem ver? Leia comigo. Não, deixa eu ler sozinho, você só escute. 2 Reis 4, 38. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Meus irmãos, eu quero fazer um paralelo nesta noite, sério, profundo. Nós estamos todos numa panela. Nosso próprio templo parece uma panela, não é verdade? Diga: eu estou na panela. Há um fogo, há o fogo do Espírito nessa panela que está queimando, está fervendo. Mas agora, diga assim: cuidado, porque na panela pode ter veneno. Pai, venha falar aos nossos corações agora. Amém. Vamos assentar, irmãos. Sem constrangimento, faça assim. Psh. Meus diáconos, acomodem os que estão em pé. Ninguém deve ficar em pé do lado de fora. Ninguém pode comprar um livro. Nada, nada, nada. Eu não quero ninguém nas bancas de livro lá fora. Ninguém. Todos estão proibidos de ficar lá fora. Quem está cuidando de livro só deve ficar aqui dentro, porque é muito mais importante você receber a palavra do que vender um livro. Então
eu quero abençoar muito, mas muito, meus irmãos. Meus irmãos, aqui a palavra diz, no verso 38, voltou Eliseu para Gilgal. Vamos falar esse nome difícil? Gilgal. Gilgal foi aquele lugar onde o povo de Israel acampou pela primeira vez depois que atravessou o rio Jordão, entrando para possuir a terra da promessa. Foi em Gilgal que eles levantaram aquele monte com 12 pedras comemorativas da libertação do Egito. Foi em Gilgal que os homens foram circuncidados depois da saída do Egito. Foi em Gilgal que celebraram a Páscoa. E foi em Gilgal, depois da celebração da Páscoa, que no outro dia parou de cair o maná, porque o povo já podia comer do fruto da terra. Foi em Gilgal que Josué vê o príncipe de Deus. Foi em Gilgal que o povo ficou acampado antes de saírem para a batalha contra Jericó. Foi em Gilgal que o povo de Israel fez aquele pacto traiçoeiro com os gibeonitas. Foi em Gilgal que partiu aquela campanha dos israelitas contra aqueles 5 reis. Gilgal era um ponto de reuniões. Voltar ao Gilgal. Voltou Eliseu para Gilgal. Ou seja, as coisas começam em Gilgal. Não adianta só sair do Egito a esse lugar, e é sempre bom voltar em Gilgal. Gilgal fala de tudo aquilo que pode ser o sonho de Deus para a nossa vida. E nesses dias em nossa igreja temos experimentado esse mover glorioso, sobrenatural do Senhor em todas as áreas. Temos visto curas maravilhosas, milagres abundantes, temos visto a unção de multiplicação, temos visto a unção da liberalidade, temos visto alegria no coração do povo. Mas Gilgal é um lugar perigoso também. Meus irmãos, no tempo de avivamento espiritual, é um tempo perigoso, ao mesmo tempo de bênçãos, mas é um tempo também que as coisas podem descambar para o outro lado, porque pode haver enganos. E diz aqui o texto, havia fome naquela terra, como hoje existe fome. As pessoas têm fome de Deus, têm fome da palavra, tem fome de experiências com Deus, tem fome do Senhor, fome de querer a vontade do Senhor acima de todas as coisas. Há uma fome, há uma vontade, há algo que grita, que clama dentro do nosso coração, fome. Mas agora, se não tivermos muita sabedoria, pode acontecer o que aconteceu aqui. Por causa da fome, Eliseu disse aos seus discípulos: põe a panela grande ao lume, faz um cozinhado, nós estamos com fome, queremos comer alguma coisa. E diz aqui o versículo 39, que um dos discípulos do profeta saiu ao campo para apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas. Colossíntidas tem folhas parecidas com as folhas de parreira de uva. Colossíntida parece como se fosse uma maçã, só parecido com maçã grande. Mas só que colossíntida é algo venenoso. Tem aparência, tem cheiro, mas é veneno. E diz aqui o texto de uma forma clara, que ele voltou, cortou-as em pedaços, colocou na panela, visto que não as conhecia. Fez aquilo, e diz aqui o texto, verso 40, depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, tem veneno. Eles começaram a sentir mal, ou seja, começaram a espumar,
vinha aquele frio, calafrios, febre. Estavam ali e gritavam: morte na panela, veneno, homem de Deus. E não puderam comer. Agora Eliseu disse, verso de número 41, trazei farinha. Farinha, não era farinha de mandioca, de trigo. Farinha é um símbolo do Senhor Jesus Cristo. Ele que é o trigo que foi moído, foi triturado ali na cruz. A palavra diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Foi moído. Trouxeram então a farinha e Eliseu fez o quê? Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. É o que o Senhor deseja. Meus irmãos, é muito fácil nós sairmos e entrarmos no engano. É muito fácil partirmos da pureza do alimento e colhermos veneno. E esse veneno pode, de uma maneira desgraçada, nos destruir. Existem raízes que podem ser feitas, transformadas em um cozinhado. Em Hebreus, capítulo 5, os versos de número 13 e 14, Hebreus capítulo 12, verso 13 e 14, falam a respeito de uma raiz. Hebreus capítulo 12, o verso 13 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam o quê? Contaminados. Qual é a palavra de veneno que pode existir? Olhem para mim. Há 3 semanas atrás, eu não estava assim. Eu fiz um voto solidário com um dos pastores. Eu os encontrei, eles tinham cortado o cabelo, e eu perguntei: por que vocês fizeram isto? E eles disseram: pastor, queremos ver mais e mais o avivamento na igreja, queremos ver mais santidade, queremos ver mais paixão pelas almas. E quando eu vi meus colegas falando isso comigo, eu disse: eu também não posso ficar de fora. E eu fiz o mesmo voto que eles fizeram. Domingo retrasado, eu fui o primeiro a sair ali fora e pedi ao irmão Nelson para cortar meu cabelo. Depois foi o pastor Vanderlei, e centenas, e talvez hoje mais de 1000 irmãos, bem mais, fizeram a mesma coisa. Irmãs fizeram seus votos, mas aquilo que pode ser uma bênção, pode ser um veneno também. Por quê? Aquele que fez esse voto, ele não é de maneira alguma melhor, mais espiritual, mais santo, mais poderoso, mais abençoado, mais comprometido, mais do que o outro. E pode começar a surgir no meio da igreja uma brecha de veneno, e pode começar a haver uma manifestação de carnalidade. O voto, esse do cabelo e o das irmãs, pode ser feito na maior pureza, mas pode ser transformado também em soberba no coração. Pode ser que outro vire para um outro e diz assim: você não está na visão, você está fora, você não fez, então você não está com o pastor. Tem
tem nada disso, você tem que estar com Jesus. É outra coisa. Você tem que estar com Ele, 100% com Ele, comprometido com Ele. É exatamente essa verdade. Porque eu comecei a perceber que alguns irmãos estavam sofrendo pressão de outros irmãos. Por que não cortou o cabelo? Eu quero dizer, meu irmão, olhe para suas mãos agora. Essa mão é sua? Os dedos são todos iguais? Não. Os dedos são diferentes. Imagine uma mão só com o dedo mínimo, minguinho, né? Imagine, seria uma mão tão fraquinha. Imagine se fosse uma mão só de polegar. Diferente. E meus irmãos, é tão fácil nós perdermos a simplicidade da fé e cairmos num legalismo religioso. E é muito fácil tomarmos atitudes farisaicas, porque o fariseu tinha aquela atitude muito no coração dele. Por isso, eu cortei meu cabelo e você não cortou. Eu sou mais santo do que você. Não tem nada disso, meu irmão. Não são sinais exteriores apenas. O voto, por exemplo, eu fiz esse voto buscando o quê? Almas. Ou seja, mas essas almas não vão cair de paraquedas. Eu tenho que pregar, eu tenho que falar. Há uma inquietação no meu coração. Sexta-feira passada, tinha um pastor de São Paulo, e quando terminou a reunião dos pastores, eu fui almoçar com ele, junto com o pastor Sidney, fui com o pastor Ronaldo, o pastor... Nós éramos 6 ali na mesa. Era um restaurante lá de um irmão. E aconteceu que tinha um senhor que sempre está ali todos os dias, trabalha na televisão, e ele levantou da mesa e veio até onde eu estava e disse: pastor, quando o senhor pudesse, ora por mim. Na memória eu levantei, eu disse: eu vou orar por você agora. Eu segurei as mãos dele. Ele é um menzarrão grande, e eu segurei as mãos e comecei a orar por ele, e orava por ele, e orava. No outro dia ele procurou o irmão do restaurante e disse assim: olha, o pastor orou por mim e falou tudo o que eu estava precisando. Naquela hora, quando estávamos para sair, os outros colegas tinham saído. Na mesa do lado, tinha uma mesa bem bonita, talvez umas 12 a 15 mulheres estavam ali, com a idade talvez de 55 a 60 anos. Eram mulheres que formaram algum tempo atrás, estavam ali comemorando alguma coisa. Na hora de sair, eu cheguei àquela mesa e disse: mas que mesa bonita. Elas olharam para mim, porque era um elogio, e elas ficaram olhando. Eu disse: vocês devem estar comemorando alguma coisa. E elas disseram: estamos sim. Aí eu falei: como que é tão bom, Deus tem dado vida a vocês. E fui falando do amor do Senhor, e os olhinhos delas brilhavam, porque elas estavam naquele lugar, e eu estava ali falando do amor de Jesus, e falei, e no término eu amarrei, dizendo assim: olha, amanhã, 7:15, eu vou continuar falando com vocês, da Bandeirantes e tal. Fui falando. Agora, não adianta você rapar a cabeça se você não evangelizar. Nós estamos na busca de almas, porque senão nós podemos ficar com um ato exterior e o nosso coração pode não estar presente. E algo que eu quero nesta noite é exatamente em nome do Senhor Jesus falar a cada um dos meus irmãos: meu irmão, se você não cortou o seu cabelo, não se sinta inferior, de segunda classe, porque todos na igreja da Lagoinha são de terceira classe. Acho que merecia uma palma, não? Todos nós
somos de terceira classe. Ou seja, somos nós que fazemos. Os irmãos lembram daquela história da terceira classe? Quem não lembra dela? Levante a mão. Olha só, eu vou contar de novo, só para vocês, porque eu tenho amor e piedade de vocês. Um colega pastor estava na Argentina, ele contando que quando foi na rodoviária comprar passagem, eles perguntaram assim para ele: o senhor quer a passagem de primeira, segunda, terceira? E ele é acostumado sempre a comprar a passagem só de uma classe para ônibus. E a pessoa perguntou: o senhor quer de primeira, segunda ou terceira? Aí ele viu o preço, era pouca diferença, aí ele disse: de primeira. E comprou a passagem. Entrou no ônibus e foi embora, tudo tranquilo. Mas era época de chuva. Aí aconteceu que o ônibus atolou. E quando o ônibus atolou, o motorista fez de tudo para o ônibus sair e não saía. Aí ele disse assim: quem tem passagem de primeira classe, vocês podem sair. E colocou o pessoal de primeira classe assim do lado. Perguntou: quem tem passagem de segunda classe? Ah, não, quem tem de primeira podia ficar dentro do ônibus. Quem tem de segunda classe? Aí quem tinha passagem de segunda classe diz: vocês vão sair e vão ficar aqui. Aí perguntou: agora vocês de terceira classe vão lá para trás, saiam do ônibus, e vocês vão empurrar o ônibus para sair do atoleiro. Ou seja, nós somos de terceira. Ou seja, aqui na igreja da Lagoinha não é para ninguém ficar dentro do ônibus, não é para ninguém para ficar de segunda classe, do lado de fora, de braço cruzado, só para ver as coisas acontecerem. Ou seja, nós temos que pegar e empurrar, muitas vezes chorando, clamando, buscando. Quando as pessoas perguntam: pastor, por que o senhor rapou a cabeça? Eu falo: por sua causa. Aí ele diz: como? Por minha causa? Por minha causa? Por sua causa. Porque eu quero ver a sua vida transformada e mudada. Quero ver você salvo. Agora, para você fazer isso, não precisa ter a cabeça raspada, mas precisa ter o coração cheio de amor pelas vidas. Meus irmãos, nesta noite eu quero fechar uma brecha para que o diabo não ministre na vida de ninguém. Minha irmã, você que não está usando maquiagem nem joia, você não é melhor do que a outra que está usando. Não é isso que faz você mais santa ou mais comprometida, porque você pode ter o sinal exterior e lá dentro não ter. A mesma coisa os homens. Você, meu irmão, que está aí com o seu cabelo bonito, essa cabeleira linda, continue, mas continue com seu coração lindo, ungido e abençoado pelo Senhor. Meus irmãos, é fácil ter um desvio, é fácil tomar outro caminho, é fácil brotar no coração um sentimento de carnalidade, e de alguém começar a achar assim: ah, eu sou melhor. E alguns já começaram a ficar até assim constrangidos, porque tinha irmão que pegava o outro e dizia: vou cortar. E o outro dizia: o voto deve ser alguma coisa voluntária. Quando você lê o capítulo 1 Coríntios capítulo 10, fala sobre a liberdade cristã. O pastor que fundou a nossa igreja, o pastor José Rego do Nascimento, uma vez eu estava visitando, e ele estava contando, dizendo assim: Márcio, uma vez eu fui convidado para pregar na Catedral Presbiteriana, no Rio de Janeiro. E naquela igreja, os pastores, eles usam uma beca, igual uma batina de padre.
Então tem muitas igrejas evangélicas que o pastor prega com aquela roupa, sabe, assim, com aquela beca. E ele estava no gabinete do pastor antes de subir ao púlpito. E o pastor da igreja estava com a beca. Aí o pastor Rego perguntou para ele assim: é obrigado a usar beca para pregar aqui? Aí o pastor da igreja disse: não, não é obrigado. Então ele disse: então eu quero uma beca. Os irmãos entenderam? Porque aquilo que nós fazemos por obrigação tem sentido. O que fazemos por mimetismo, imitação, também não tem. Eu quero que meu irmão fique bem livre. E você, meu irmão, que cortou seu cabelo, e o outro que não cortou, são iguaizinhos, têm o mesmo Senhor, amam o mesmo Senhor, têm a mesma paixão. Não se sinta de modo algum diferente, porque na nossa igreja nós não temos um pastor que seja assim, um gaudilho. Não tem um pastor que é pai. Como Deus é pai, queremos que os irmãos caminhem de uma forma assim muito livre. Não é o seu sinal que vai falar assim: quem cortou o cabelo está com o pastor, quem não cortou não está com ele, está contra ele. Não é assim. A minha compreensão é completamente diferente. Nós não estamos numa guerra, nós somos uma família, e dentro de uma família há um profundo amor e um vínculo muito grande, não apenas de um para com o outro, mas nós amamos o Senhor. E diz aqui o texto que o moço colhendo na melhor boa intenção, mas diz aqui o texto, visto que não as conheciam. Ele não conhecia aquelas ervas, por isso ele colheu colossíntidas, ele colheu o veneno, cortou em pedaços, pôs na panela, e quando começaram a comer, tinha veneno. Isto que foi um gesto de tanta pureza, de tanta fé, de tanta dedicação, de compromisso, pode se transformar em um veneno para alguns irmãos e para algumas irmãs. Os irmãos estão entendendo? Quem entendeu essa palavra? Está claro? Quem não entendeu? Amém? Amém? Então eu quero agora pedir que os homens que não cortaram o cabelo fiquem em pé, sem constrangimento algum. Agora eu quero que quem cortou o cabelo vá até esse irmão, dê um abraço e dê um beijo nele. Diga: meu irmão, nós somos irmãos. Fique bem tranquilo, querido. O irmão está entendendo? Entenda isso. Um não é melhor do que o outro. Nós somos irmãos, somos família, somos gente de Deus. Nós não vamos abrir espaço nenhum. Ao contrário, nós vamos viver esta realidade divina. Ou seja, o que nos une não é irmão de cabelo sem cabelo, não é isto. O que nos une é o amor do Senhor, é a realidade da cruz em nossa vida. E a nossa igreja é uma igreja que está sendo conhecida não pelo fato de ter pastor careca na igreja, mas é conhecida porque é uma igreja onde o amor do Senhor se manifesta e onde os irmãos vivem comprometidos uns com os outros, mas comprometidos acima de tudo com o Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia! O veneno entrou porque o moço não conhecia. E basicamente todos nós devemos conhecer pelo menos 7 coisas para não sermos envenenados. E eu quero ensinar a você nessa noite 7 verdades da Bíblia para que nunca você seja envenenado. Amém? Quem quer aprender essas 7 coisas? Aleluia! A primeira delas está no livro de Jó,
Jó capítulo 19, versículo 25. Jó capítulo 19, versículo de número 25, para que você não seja envenenado, para que você não seja destruído, para que ninguém possa roubar a alegria da sua vida. A primeira coisa que você tem que saber: o moço foi envenenado, e ele envenenou os outros porque ele não sabia. O profeta disse: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E nós precisamos saber, nós precisamos conhecer. Aqui está escrito em Jó 19, 25, porque eu sei, vamos dizer, porque eu sei o quê? Que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É isto que você precisa saber. O resto é resto, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Jesus está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. A segunda coisa que você precisa saber: Evangelho de João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4, verso 41 e 42. João capítulo 4. Esse papelzinho que você recebeu no boletim é para você colocar esses textos, hein? João capítulo 4, verso 41 e 42. Muitos outros creram nele, ou seja, creram em Jesus por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa é a realidade. Eu sei verdadeiramente que Jesus é o Salvador do mundo. A terceira coisa que nós devemos saber: Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, o verso de número 28. Romanos 8, 28 diz assim, começa com a palavra sabemos. Vamos dizer? Sabemos. Outra vez? Sabemos. O moço colheu veneno porque ele não sabia. E você pode colher veneno se não souber que o seu Redentor está vivo. Você pode colher veneno se não souber que Jesus é o Salvador. Mas agora diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso traz ao nosso coração uma paz, traz um alento, traz um descanso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A quarta coisa que você precisa saber: 2 Coríntios capítulo 5, verso 1. Você não é o que é do lado de fora. Quando você olha para o irmão que está ao seu lado, esse corpo é passageiro. E diz aqui 2 Coríntios 5, verso 1, começa com a expressão: como sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Este corpo, ele passa. Eu carrego esse corpo há 52 anos, mas ele um dia vai passar, e eu vou receber um novo corpo. E esse corpo não vai envelhecer, esse corpo não vai adoecer, esse corpo é eterno nos céus. Por isso que diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. É a quinta coisa que você precisa saber. 2 Timóteo capítulo 1, o versículo de número 12, o apóstolo Paulo rasga a intimidade do seu coração, dizendo assim: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho,
porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A sexta coisa que você precisa saber, 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João capítulo 3, o versículo 2. Dê uma olhadinha para o seu irmão. Agora veja o seu irmão depois de ler esse versículo. 1 João capítulo 3, verso 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Oh, glória! Oh, aleluia! Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quantas vezes circunstâncias e situações abalam, chegam a você e seu coração fica pequenino, mas diz aqui: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A sétima coisa, 1 João capítulo 3, fique em pé, o verso 14. 1 João capítulo 3, verso 14 diz: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Coloque sua Bíblia no banco e dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Aqueles moços colheram veneno sem saber que era um veneno. Eles sofreram as consequências, e os que estavam em sua volta iriam morrer também. A única coisa que tira o veneno é o trigo. O trigo é uma figura do Senhor Jesus, que na cruz foi moído em nosso lugar. Eu preciso saber, o meu Redentor vive. Eu preciso descansar no fato, sabendo que Jesus é o Salvador do mundo. Eu preciso saber que minha vida não é regida por um destino, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu sei que quando a minha casa terrestre se desfizer, eu tenho um edifício nos céus, feito não por mãos, eterna. Eu sei que seremos como Ele é. Eu sei que já passei da morte para a vida, porque eu amo os irmãos. Por isso nós vamos cantar: como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Que nesta noite, realmente a graça da sabedoria e da unção do Senhor envolva a sua vida. Você que voluntariamente fez o seu voto, se o outro irmão não fez o voto, respeite a liberdade do seu irmão. E não pense que é pelo fato dele não ter cortado o cabelo que ele seja inferior a você, porque isso pode ser uma brecha para nos tornarmos fariseus, religiosos, e a palavra diz que Deus não nos chamou para julgarmos ninguém.
fomos chamados para a liberdade, fomos chamados para a santidade, fomos chamados para a vida. Que isto, ao invés de nos afastar e dividir, possa nos fazer chegar mais próximos e guardarmos esse entendimento, porque o Satanás não terá vez alguma em nosso meio. Então levante a mão do seu irmão, olhe para os dois lados. Enquanto você estiver cantando, deixa a mão do seu irmão assim um pouquinho. Como é precioso, irmão, É isso que estar bem junto está a junto de ti, você, meu irmão. e juntos lado a lado andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida, Sua vida trouxe a nós aliança, a aliança do Senhor. eu tenho, Com você não existe. existem mais barreiras em vencer. Eu sou livre Eu sou livre pra te amar, para te aceitar, para te pedir. para te pedir. Perdoa-me, Perdoa-me, perdoa-me. Eu sou com você, no o amor. amor do nosso Pai. Somos O amor de Jesus. somos Eu sou com você, o amor do nosso Pai. Somos o amor de Jesus. outra vez. Como é precioso Como é precioso, você, meu irmão. Como é precioso, como é precioso, juntos como é precioso.